Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos discutir uma questão da prova mais recente do Enem. Uma questão que na pré-leitura pode, e eu diria que deve, ser considerada fácil. O candidato que é esperto, em geral, ele já percebe o gabarito na pré-leitura. E aí, sacando o gabarito, esse candidato percebe também que não precisa perder muito tempo com essa questão e que está economizando tempo para outras questões mais difíceis. Vamos comentar. Segue um quadro. Enem 2018, Deserto de Sal. O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar de Atacama. Com 100 km de extensão, o Salar de Atacama é o terceiro maior deserto de sal do mundo. De acordo com um estudo publicado pela Universidade do Chile, o Salar de Atacama é uma depressão de 3.500 km² entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira de Domeico. Sua origem está no movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água evaporou-se e dessa forma surgiram os desertos de sal do Atacama. Além da crosta de sal que recobre a superfície, há lagoas formadas pelo degelo da neve acumulada nas montanhas. Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. O texto Deserto de Sal foi veiculado em uma revista de circulação mensal. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence ao gênero A. Relato pela apresentação de acontecimentos ocorridos durante uma viagem ao Salar de Atacama. B. Verbete pela apresentação de uma definição e de exemplos sobre o termo Salar de Atacama. C. Artigo de opinião pela apresentação de uma tese e de argumentos sobre o Salar de Atacama. D. Reportagem pela apresentação de informações e de dados sobre o Salar de Atacama. E. Resenha pela apresentação, descrição e avaliação do Salar de Atacama. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. Agora vamos entender o porquê do gabarito. Como eu já disse, é fácil sacar o gabarito já na pré-leitura. Já falei em outras aulas o que é a pré-leitura da prova. Aquele momento em que o candidato, antes de fazer a prova, avalia quais são as questões fáceis, quais são as difíceis, quais são as mais ou menos. Essa é uma questão fácil de fato. Na minha época de escola, era costume dizer que uma questão dessas o professor faz para que nenhum aluno tire 0. Mas como se trata de uma questão de prova de vestibular, já não se pode dizer a mesma coisa. Agora, se você errou essa questão, então independente de que alternativa você marcou, o nosso conselho é que você redobre a atenção. Vamos nos focar na pergunta do enunciado. A qual gênero textual pertence o fragmento apresentado? Cada uma das alternativas dessa questão, pelo menos conceitualmente, está corretíssima. São definições corretas desses gêneros textuais. Só que, mesmo assim, a única dessas alternativas que responde corretamente à pergunta do enunciado é a letra D. Podem ler. Reportagem por apresentar informações sobre o Salar de Atacama. Não é isso mesmo que o texto faz? Trata-se de um texto descritivo que faz um retrato por meio de palavras daquela região, o Salar de Atacama. Então é uma reportagem mesmo, como aliás é a maioria dos textos veiculados numa revista de circulação mensal. Bem, e as alternativas incorretas cometem o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto. Embora nós possamos dizer que as alternativas C e E se aproximam, ainda que muito mal, do que se encontra no texto. A alternativa C, por exemplo,
Que argumento é esse que se encontra sobre o salar? No máximo nós podemos chamar de argumento a ideia que aparece no lead desse texto, de que o silêncio ajuda a compor a trilha. Mas, mesmo assim, é a única ideia presente no texto que pode ser chamada de argumento. Diria até que não é nem um argumento, é muito mais uma constatação. Só que dizer que o texto é um artigo de opinião, aí é extrapolação mesmo. Um artigo de opinião estaria defendendo um ponto de vista. Ou, em outras palavras, o texto não apresenta qualquer tese sobre o salar. E aquilo que nós consideramos um argumento no texto não chega a ser um argumento, é muito mais uma constatação. Vamos agora à letra E. O texto faz alguma apresentação sobre o salar? Sim, isso faz. Faz uma descrição? Também. Principalmente, o texto é eminentemente descritivo. Faz uma avaliação? Não, não faz. Então, já que não existe nenhuma avaliação, essa alternativa é facilmente descartada. Principalmente por chamar esse texto de resenha. Agora, quanto às outras alternativas incorretas, onde é que estão no texto, por exemplo, aqueles acontecimentos ocorridos durante uma viagem, como diz a alternativa A? Ou aquela definição da letra B? Simplesmente nada disso aparece no texto. Bem, nessa aula nós discutimos uma questão da mais recente aplicação da prova do Enem. E nós ainda não sabemos qual será o tema da nossa próxima aula. Fiquem aguardando. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Se você fez qualquer uma dessas provas, nós pedimos que nos escreva para dizer como você se saiu na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades, porque conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nosso canal deseja boa sorte! Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre importante para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso ou vestibular. Então qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever. Seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais e para isso nós contamos com a tua ajuda. Nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.